Explica dessa semana, a gente vai começar uma série de vídeos a respeito de disfunções que acometem o complexo do ombro, tá bom? Então a gente vai ter, inclusive, uma semaninha especial com dicas, principalmente de autocuidado, para você que tem, né, a dor no ombro, principalmente uma dor no ombro que já faz muito tempo. E a gente vai dar algumas dicas de como você pode conviver com essa dor, porque é totalmente possível. Às vezes um pouco complicado falar, porque é uma área que eu gosto muito, né? Todo mundo sabe, eu acho, que eu sempre trabalhei com ombro, então tenho muitas informações, então fica difícil às vezes selecionar qual que seria a mais indicada, tá bom? Mas com base assim nos que os pacientes normalmente perguntam, então eu vou trazer algumas informações no vídeo de hoje, no geral, sobre a dor no ombro. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo específico sobre dor no ombro, alguma disfunção específica do ombro, vocês deixam aqui pra gente ou mandam no direct, tá bom? O primeiro, eu quero falar sobre o que é a dor no ombro, tá bom? Então, a dor no ombro, ela é uma dor na região, né, lateral, né, ou anterior aqui da região do ombro, tá bom? Então, normalmente as pessoas chegam muito com dor nessa região. Isso é dor no ombro? Não. Então, tem um músculo que tá relacionado com o ombro, que a gente chama de trapézio, normalmente músculo que a gente tensiona com postura, ou que a gente tensiona mesmo quando tá nervoso ou irritado, e que normalmente ele tem esse desconforto, principalmente por conta dessa contração, e que as pessoas ligam a dor no ombro, mas não é, tá? Então, esse desconforto nessa região aqui, a gente normalmente chama de mialgia de trapézio, e na maior parte das vezes, um alongamento muscular feito constantemente e periodicamente, ele vai te ajudar, tá bom? Então, a dor no ombro é nessa região anterior ou lateral, tá bom? Ela afeta cerca de 70% da população. Então, 70% das pessoas no mundo, elas vão ter um episódio de dor no ombro uma vez na vida. Desses 70%, 40% das pessoas, elas vão ter uma dor crônica, tá? Que muitas vezes está relacionada, assim, com uma alteração estrutural, uma lesão muscular, uma alteração ali nas estruturas que estão relacionadas com o complexo do ombro, mas muitas vezes não, né? E aí faz muitos tratamentos e acaba que a pessoa não melhora da dor. Então, a gente tem que olhar para esse paciente, você paciente também. Então, se você ainda não melhorou, busque outros. Então, a osteopatia, abordagens que pensem, né, no paciente, principalmente com dor crônica, para outras visões, não só a alteração estrutural, né, mas a influência do estresse, a influência do paciente com relação à situação de dor, o medo a fazer movimento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá bom? O principal também, pensando na situação crônica, são os gastos. Então, um paciente com uma situação de dor aguda, de dor no ombro, né, seja não pensando em situações cirúrgicas, ele acarreta um gasto público, assim, de mais ou menos $1.000, né, pensando, assim, em dados que não são específicos do Brasil, então pensando mundialmente. E se essa dor é crônica, ela chega a $3.000 mensais, ou pensando talvez ou pensando muitas vezes no período de atendimento. Então, 3 meses, 6 meses vezes os $3.000 são muitos dólares, né? Muitos reais que a gente gasta com essas disfunções que acabam se tornando crônicas. As principais queixas vão ser a dor, né? A dificuldade de fazer movimento, dificuldade para dormir, as atividades de vida diária ou de lazer que requerem o braço acima da cabeça. Então, atletas, né, que fazem movimento de arremesso, né, a senhorinha que precisa colocar roupa no varal, ou pessoas que trabalham nas atividades de vida diária, né, em casa mesmo, que você tem que transportar, né, modificar de um lugar para o outro objetos que são muito pesados, né, então tudo isso são as queixas principais dos pacientes. Além da dificuldade também para o trabalho de uma maneira geral, né? Então, mesmo que você tá no computador, você tem um incômodo no ombro, você precisa mexer no computador, isso também te incomoda. Não só as atividades que são mais pesadas ou que requerem uma amplitude um pouco maior, tá bom? Com relação ao diagnóstico, então a gente tem inúmeros diagnósticos para dor no ombro. Então, temos síndrome do impacto do ombro, que é muito comum,
né? A gente tem lesões de tendão, né? Então, ou do músculo específico de músculos que a gente tem nessa região, que a gente chama de manguito rotador, tá muito comum, e vocês estão vendo uma imagem aí. Lesões, né, nesses músculos, alguma inflamação de alguma estrutura, então, por exemplo, bursite, a tendinite. Então, esses são normalmente os que são mais comuns. A gente tem lesões específicas que a gente vai estar falando ao longo do mês, como lesões por luxação, instabilidade, capsulite adesiva ou ombro congelado, tá? Então, eu vou tentar trazer algumas disfunções que também acometem o complexo do ombro e que não são só essas disfunções que mais acontecem por movimentos repetitivos. E aí, o termo que a gente se usa hoje são, então, sintomas de impacto do ombro, que tem a ver, né, com essas estruturas, ou dor no ombro relacionada ao manguito rotador, tá? E aí engloba tudo isso, a tendinite, a bursite, a síndrome do impacto, alguma lesão no manguito, excluindo ruptura total de algum dos tendões musculares, tá bom? E aí, qual a melhor intervenção, né? O que eu faço baseado nisso? Então, o que a gente tem que principalmente pensar não é no nome, né? Então, como eu disse, hoje em dia a gente usa algo mais geral para designar essas disfunções, né? Que resultam em dor no ombro, mas que têm as mesmas características, né? Então, dor, restrição de movimento, limitação das atividades de vida diária. Então, as queixas são muito, muito parecidas. E aí, a carinha do paciente é muito igual. Então, na verdade, o que eu tenho que olhar, eu terapeuta e você fisioterapeuta, não é o seu diagnóstico, mas sim o que essa disfunção, ela tá limitando a sua funcionalidade e o que ela tá te prejudicando no trabalho, no lazer e nas suas atividades de vida diária. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. E aí, o principal, né? Normalmente, eu vou trazer várias revisões sistemáticas para variar, e o que a gente tem é que exercício terapêutico. Então, fortalecimento, alongamento, associado ou não com técnica de terapia manual, é o que mais vai melhorar a sua dor no ombro, tá bom? Mas a gente também tem dicas, né? Então, a gente vai ter esse mês uma semana específica, né? Para dar essas dicas de autocuidado, de como você pode fazer alguns exercícios, né? Posicionamento para dormir, aplicação de gelo para uma situação, de repente, hoje eu resolvi, mesmo tendo dor, que eu vou limpar todas as janelas da minha casa, muito comum, com várias pacientes que eu tenho. E aí eu não aguento, chega de noite eu quero dormir, não consigo, porque dói muito, né? Muitos trabalhadores, né? As pessoas que trabalham na construção civil, pintores, eletricistas que ficam com o braço elevado por muito tempo por conta da profissão, chega à noite e não consigo dormir. O que eu faço? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer barata, chama gelo, e aí a gente vai estar explicando para vocês ao longo dessa semana como a gente pode usar essas técnicas de autocuidado, tá bom? Então, hoje, na verdade, eu vim introduzir esse tema para vocês, de dor no ombro. Se você se interessou pelas nossas dicas, tem dúvidas e gostaria de saber um pouco mais sobre as disfunções do complexo do ombro, não esquece de assistir, né, de acompanhar a gente nos próximos vídeos e de ficar atento para poder entrar, né, e participar desse grupo que a gente vai mandar orientações diárias, né, dicas diárias para vocês durante uma semana sobre de como a dor no ombro ela acontece, porque ela ocorre, como que eu posso conviver com ela mesmo tendo essa dor já de longa duração, mais do que 3 meses, né, não foi um quadro específico, ela vai e volta. Então, como que eu posso ter algumas estratégias para poder viver um pouco melhor? Tá bom? Hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso e eu vejo vocês então na próxima semana. Tchau!